atentos, o Zoom está funcionando nas celebrações de domingo, às 10 horas da manhã e também às 19h30. Para que seu filho participe, lembre de fazer a inscrição dele pelo aplicativo MyKids Família. E lembre, a idade está funcionando de 2 a 9 anos para crianças desfraldadas. Nós somos uma comunidade firmadas em 4 valores. Um desses valores é o GP. Ali nós crescemos entendendo que fazemos parte de uma família pequena que nos ajuda a crescer em entendimento e compreensão das coisas de Deus. Um outro valor é o discipulado. Nesse lugar nós somos discipulados num discipulado 1 a 1, cobrindo a vida um do outro, tendo a oportunidade de compartilhar da palavra e de crescer na palavra e viver em prática a palavra de Deus. Depois também temos tempo de intimidade com Deus, um lugar onde eu ouço Deus, onde eu ouço Ele falar sobre como eu preciso caminhar. Temos também a celebração, um momento onde nos reunimos durante a semana para celebrar esse Deus que tem cuidado de nós, entendendo que fazemos parte dessa grande família e juntos viemos para adorá-lo, para celebrar aquele que tem sido sobre nós e aquele que nós decidimos entregar nossas vidas e vivê-lo na íntegra. Olá, tenho um convite especial para você, mulher. Na próxima quinta-feira, dia 11 de março, às 20 horas, nós teremos o Encontro Essência, o encontro de mulheres da comunidade Siloé. Você pode participar de forma presencial ou online. Esperamos você. Posso ir a fim de escapar do teu espírito? Pra onde posso fugir da tua presença? Olá, comunidade! Vim aqui para compartilhar um pouquinho da agenda do final de semana para vocês. Na sexta-feira, nós temos o encontro do Adolas, que acontece às 20 horas aqui na comunidade. Se você é adolescente e ainda não faz parte desse grupo, venha participar conosco. No sábado, também às 20 horas, é o grupo de jovens da comunidade que acontece, a Tarja. Se você ainda está perdido e não veio conhecer a Tarja, venha participar desse momento sobrenatural conosco. No domingo, às 17 horas, nós temos o encontro dos pré-adolescentes, os teens aqui da comunidade. Acontece aqui na comunidade também. Venha participar conosco. Lá estás também. Lá estás também. Fique por dentro de tudo o que está acontecendo na comunidade Siloé através das nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram. Acompanhe também todas as celebrações e encontros ao vivo no nosso canal do YouTube. Temos também as pregações em podcast em todas as plataformas digitais. E faça parte do grupo do WhatsApp, onde você receberá todas as informações e notificações importantes acerca da comunidade. A tua presença me limpou, pras profundezas teu amor me chamou, e só ali
descansar. Como não te buscar, como não te querer, como não te encontrar. Sem tudo que sou, está você. Como não te buscar. Fala galera, próximo final de semana teremos celebração Siloé presencial e online, às 10 horas da manhã, às 17 horas e às 19h30. Não perca! Está você. Só você é onde o meu coração quer estar. Pois só você é onde o meu coração quer estar. Olá, devido à pandemia, toda essa situação que estamos passando, nós vamos estar adiando a estrutura. Estrutura é aquele nosso encontro, quando a gente pode tratar das coisas mais comuns e da vida mesmo da comunidade Siloé, seus planos, projetos, visão. Então nós vamos estar adiando esse momento, que seria no dia 9 de março, para um outro momento. Nós não temos a data ainda, mas assim que nós a tivermos, você vai estar sendo informado. Te querer, como não te encontrar. Sem tudo que sou, está você. Como não te buscar, como não te querer. Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre o nosso Ruá, cara, que vai acontecer agora no dia 19 de março. Esse ano ele vai ser de uma forma muito especial, cara. Ele começa no encontro do Adolas, no dia 19, às 20 horas aqui na comunidade Siloé. E nós vamos estender ele, cara, a noite toda e só vai terminar no encontro da tarde, no dia 20. Cara, você é livre para vir o horário que você achar melhor, para adorar a Deus, para meditar na sua palavra, para estar em oração juntos como igreja. Cara, não deixe de participar. Nós contamos com a sua presença aqui. Vai ser um momento especial da nossa família como igreja, adorando, buscando e clamando pelo nome de Jesus. Criou só pra te amar. Eu me encontrei, a tua presença me limpou. Pras profundezas teu amor me chamou, e só ali irei descansar. Como não te buscar, como não te querer, como não te encontrar. Sem tudo que sou, está você. Eu quero fazer um convite muito especial para você que tem essa disponibilidade de tempo e de interesse. Nós estamos todas as manhãs, de segundas às sextas-feiras, às 9 horas, estudando ou tendo uma devocional nas cartas paulinas. E isso tem sido muito especial, muito interessante, eu sei que para muita gente que tem aproveitado. Talvez você não tenha esse tempo disponível e pode então assistir nas nossas redes sociais após o horário. Então está disponibilizado no canal do YouTube e você vai poder aproveitar e realmente se aprofundar mais nas coisas de Deus.
Bem-vindos. Que bom poder ver vocês aqui nessa noite de quinta-feira para a nossa celebração. Antes de nós começarmos todos, eu queria conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Se você for uma dessas pessoas, eu queria que você levantasse suas mãos. Alguém nos visitando, muito bem-vindos, bem-vinda, bem-vindos, bastante visitantes nessa noite. Que bênção, que bom receber vocês aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Algumas pessoas vão chegar até vocês aí. Que maravilha, que bênção, gente, bom demais. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria compartilhar algo com você, mas eu queria que você já estivesse de pé, para você já ir se soltando. Eu tenho certeza que Deus tem algo incrível para fazer nessa noite. E eu queria fazer uma pergunta para você. Decretos terrestres, terrenos, eles têm algum poder no céu? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Decretos terrenos têm algum poder no céu? Não. E decretos celestiais têm algum poder sobre a terra? Decretos celestiais têm algum poder sobre a terra? Amém, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Sabe, queridos, nós estamos debaixo de um decreto muito maior do que o do governo do estado. Existe um decreto do céu sobre a nossa vida. Sabe, Jesus nos ensinou a orar que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Sabe, querido, no céu não existe doença. No céu não existe tristeza, não existe morte, não existe dor. E é debaixo desse decreto que nós estamos. Nós precisamos nos levantar como igreja e declarar que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Essa precisa ser a nossa oração. Essa precisa ser a nossa oração. Nós estamos debaixo de um decreto celestial, e ele tem poder, querido, sobre a terra. Essa semana eu estava lembrando de algumas coisas, de alguns sonhos que Deus colocou no coração do pastor Evaldo no passado. E eu estava me lembrando, pastor, quando nós sonhávamos em ter celebrações que fossem memoráveis. E eu estava me alegrando no Espírito, porque nós temos vivido isso. Nós temos vivido essas celebrações memoráveis. Celebração após celebração, a presença de Deus, o mover de Deus, vidas sendo transformadas, pessoas entregando suas vidas a Jesus. E eu estava me lembrando, o Espírito Santo estava me lembrando daquilo que o Senhor tem falado, que Deus tem entregue sobre uma invasão sobre Joinville, sobre o avivamento que virá sobre a nossa cidade. E sabe o que eu posso dizer para você? Eu já ouço o som de muitas águas. Eu já ouço o som de muitas águas. Está chegando o avivamento sobre nós. Eu quero convidar você a orar comigo, trazer os céus a este lugar. Amém? Vamos orar. Senhor, nós cremos na tua palavra. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que o teu reino irá invadir essa cidade. E o teu reino é um reino de justiça, é um reino de paz e alegria no Espírito. E é isso que nós declaramos sobre Joinville. É isso que nós clamamos essa noite aqui. Que venha o teu reino, Senhor. Que a tua vontade seja feita sobre nós. Senhor, nós cremos que o Senhor quer curar e sarar essa cidade. Nós declaramos cura sobre os enfermos. Nós declaramos, Senhor, cura do Covid sobre Joinville. Mas nós declaramos também, Senhor, que o teu Espírito Santo será derramado de uma forma sobrenatural sobre essa cidade. Ah, Senhor, nós cremos. Nós podemos ouvir o som de muitas águas. Ah, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos nesse momento diante do Senhor. Que o Senhor venha inundar este lugar com a tua alegria. Senhor, que o Senhor nos faça corajosos nesse tempo. Uma igreja corajosa, Senhor, que irá invadir essa cidade com a tua presença. Nós cremos, Espírito Santo de Deus, que é chegado um tempo do céu sobre Joinville. Nós cremos, Senhor,
Nós cremos que o Senhor tem muito mais para fazer. Nós cremos que a tua vinda está próxima, Senhor. E nós ansiamos por ela. Nós ansiamos pela tua presença, amado Jesus. E nessa noite nós nos reunimos como igreja do Senhor para declarar que não existe outro Deus poderoso como o Senhor, que não existe outro a quem devemos adorar, não existe outro a quem devemos exaltar e nos curvar. E por isso nessa noite nós dizemos: estamos aqui para buscar a tua face com todas as nossas forças, de todo o coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, Senhor. Que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino. Assim nós clamamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Vamos celebrar ao Senhor. Voz, nós o exaltamos no seu coração. Nós declaramos, vamos juntos: tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, vão te reconhecer que és o Rei da Glória, e tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Rei da glória, tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de tudo e de todos. Em uma só voz, em uma só voz, nós o exaltamos no seu coração. Nós declaramos que tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, vão te reconhecer que és o Rei da Glória, e tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Vem uma só voz, Rei da Glória, Rei da Glória, tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo
Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Rei da glória, tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Amém. Vocês podem se assentar. Eu tô nervosa aqui porque... Tava pensando por que eu tô nervosa. Se eu vou falar de alguém que mudou minha vida, mudou minha história. E não só a minha história de 50, 60, 70, 80 anos que eu vou viver. Mas mudou minha eternidade. Mas eu acho que eu tô nervosa porque eu não quero atrapalhar aquilo que Deus quer fazer nessa noite. Eu estou com um temor muito grande no meu coração, de saber que não é aquilo que eu vou falar, mas é Deus falando no coração de cada um. Eu quero falar a respeito de um Deus que tem como propósito uma família de filhos semelhantes a Ele. Eu quero falar de um Deus que não desistiu, mesmo diante do pecado, mesmo diante do homem ter se afastado de Deus. Eu quero falar de um Deus que mandou o seu único filho para nos salvar, para colocar como exemplo para a gente. Ei, essa é a família, esse é o filho que eu quero ter uma família. Olha para Jesus, é assim que eu quero que vocês sejam. E é esse filho que veio para nos salvar, para transformar nossa história, para transformar aquilo que, não só o que eu sou hoje, mas para transformar a minha eternidade. Vocês têm noção que não é só esses anos aqui? Não é só isso que a gente está vendo aqui. Não é isso que a gente acha que tem controle ou algum controle. Mas a gente está falando de uma eternidade com Deus ou sem Deus. E eu vim aqui falar para você que ainda não tem Deus assim, dessa forma de entender que você vai estar na eternidade com Ele. Talvez você não se arrependeu ainda dos seus pecados e do tempo que você passou longe de Deus. Talvez você não se arrependeu ainda do tempo que você tem controlado a sua vida. Deus quer controlar a sua vida. Deus quer ser o Senhor da sua vida. Jesus quer ser o Salvador da sua vida. Eu queria convidar vocês para a gente abaixar a cabeça e orar. Ó Deus, derrama mesmo do Teu poder, Senhor, nessa noite sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Ó Deus, um temor mesmo sobre essa igreja, Pai. Sabendo que nós estamos cantando, nós estamos falando de um Deus que não é só um Deus desses dias, mas um Deus da eternidade. Oh Jesus, nós nos rendemos a Ti, Pai. Nos rendemos, Senhor, sabendo que Você tem o controle de todas as coisas, Pai. Controla também esse momento, Senhor. Vem controlar, Senhor, tudo que está acontecendo aqui, Pai. Vem direcionar, Senhor, cada situação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
quero fazer outra oração também, mas eu primeiro quero fazer um convite para essas pessoas que ainda não reconheceram que Deus é seu Senhor, que Jesus é seu Senhor e Salvador. Talvez vocês não se arrependeram ainda desse tempo que vocês passaram distante, não se arrependeram ainda de vocês ter o controle. E quando a gente fala que eu vou entregar o controle da minha vida para Deus, parece que é uma coisa ruim, mas é o melhor lugar para ter a nossa vida, é o melhor lugar. Se cada um aqui for testemunhar, vocês vão ficar maravilhados. Então eu queria fazer um convite para quem ainda não teve essa oportunidade de fazer essa oração, de orar comigo, fazer com que a minha oração seja a tua oração, e a partir desse dia a sua vida ser transformada, ser liberta e principalmente passar de hoje até a eternidade toda junto com Deus, junto com Jesus. Feche os olhos novamente e quem sentir no coração de fazer essa oração pode repetir ela comigo. Deus, eu me arrependo do tempo que eu passei longe de Ti. Eu me arrependo porque eu tenho tentado controlar a minha vida, mas hoje eu quero Te encontrar. Eu quero oferecer a minha vida livremente, espontaneamente a Ti. Vem tomar conta do meu coração, das minhas emoções, dos meus pensamentos. Vem tomar conta da minha vida. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso que eu estive longe, mas eu declaro que hoje eu estou perto. Eu Te convido a morar no meu coração, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. De olhos fechados ainda, eu gostaria de saber se alguém fez essa oração, porque nós gostaríamos de orar com você. Se você fez essa oração, pode levantar a mão assim, fazer um sinalzinho para mim. Todos de olhos fechados. Amém. Amém. Deus abençoe e que a gente possa cada vez mais entregar a nossa vida naquele que tem o controle de todas as coisas. Amém. Hoje eu fui convidada para estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho sobre o assunto de dízimos e ofertas. Esse momento é tão especial para nós como família e eu quero te convidar a fazer parte disso, compartilhando com vocês uma experiência que eu tive semana passada com o Caio, nosso filho de 14 anos. O Caio havia sido ministrado na palavra de Deus sobre a passagem de Zaqueu. E ele falou: mãe, eu acho que a história de Zaqueu fala ao meu coração também sobre dízimos e ofertas. E eu fiquei atenta porque eu nunca tinha antes havia sido ministrada sobre a história de Zaqueu relacionada a esse assunto. E o Caio ali então falou: mãe, quando Zaqueu encontra com Jesus. Zaqueu era um homem pecador, mal visto pelas pessoas, mas quando ele realmente encontra Jesus, o coração dele não se rende só em obediência, se rende com desejo mesmo de se render totalmente a Deus. E Jesus então vai ali, tem esse encontro com Zaqueu e a vida de Zaqueu então começa a transformação na caminhada com o Senhor. E ali ele fala então que ele daria, falou: Senhor, se eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e eu vou devolver às pessoas que eu roubei 4 vezes mais. Ali então a gente entende, o Caio ministrando a minha vida, que ele havia entendido que o dízimos e ofertas também é isso.
Deus nos pede obediência, mas nós podemos entender também que se render totalmente aos braços de Jesus é entender que o Senhor é soberano sobre a nossa vida e sobre a nossa história, de tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos, então, pertence a Ele. E eu quero te convidar, então, a estar com o seu coração aberto, rendido também, assim como o Zaqueu, que teve encontro com Jesus e ele entendeu que era um privilégio obedecer e render toda a vida dele ao Senhor. Que você faça isso também na tua vida e lá na tua casa. Amém? Eu quero orar com você. Pai querido, obrigada pela oportunidade que nós temos de te obedecer. E também, ó Pai amado, pelo privilégio de nos rendermos na tua vontade, na tua graça. Nós abençoamos, Senhor Jesus, esses dízimos e ofertas, que teu povo possa prosperar para a glória do teu nome. Amém. Aqui na frente estão os tambores e lá atrás estão as maquininhas de cartão para você que está na celebração presencial. E para você que está na celebração online, você pode fazer aqui pelos dados bancários que aparecerão na sua tela e o QR Code também, você aproximando o celular e fazendo dessa forma. Deus te abençoe. Convido você a se colocar de pé mais uma vez. Você pode nesse momento, com as suas palavras, se declarar ao nosso Senhor. Jesus, o nosso objetivo nessa noite é declarar que você é o Filho de Deus. Nós reconhecemos, adoramos e honramos a quem Tu és, Senhor. Santo, digno, exaltado acima de todo. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és na tempestade, seu nome infalível.
trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso é, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso é, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso nós te exaltamos, poderoso Rei, poderoso vitorioso é na tempestade. Teu nome infalível é, os hinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Ele não muda, Ele não falha, Ele é o mesmo ontem e será para sempre. Seu reino não terá fim, seu reino não terá fim, seu reino não terá fim. Este é o nosso Rei. Seu reino não terá fim, não terá fim. Este é o nosso Rei. A Ele a honra, a Ele a glória, somente a Ele o meu coração. A Ele a honra, a Ele a glória, somente a Ele o meu coração. A Ele a honra, a Ele a glória, somente a Ele o meu coração. Vamos declarar juntos: somente a Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, somente a Ele o meu coração. Não há outro nome, não há outro Rei, não há outro Deus exaltado acima dos céus. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós rendemos honra, glória, louvor, adoração ao único nome digno, o nome que foi colocado acima de todo nome,
sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Vamos juntos, vamos encher esse lugar de adoração, porque não há outro nome digno, Jesus. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como
Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, exaltado sobre tudo e todos, é o nome de Jesus. Aleluia! Glorifique o seu nome. Aleluia! Ele é santo, santo. Glorificado é o nome do Senhor. Você pode se assentar aqui. Fomos mortos com Ele e por isso temos vida. Na água, seu imenso amor transbordou. Seu Espírito Santo nos selou através do fogo. E com isso, fomos imersos no poder de Jesus. Nova série de mensagens, Imersos. Amém, que coisa tremenda. Eu não sei se você está percebendo, se você está sensível a isto. Muitas vezes nós passamos por uma oportunidade como esta sem nos percebermos, sem sentirmos. Eu tenho falado para você isso, adorarmos a Deus cantando é muito bom, dançarmos é muito bom, apresentarmos os dízimos é muito bom, ouvirmos a palavra é muito bom, mas há alguma coisa mais sublime do que tudo isso presente aqui. Você sente e pode perceber isso? Ele está entre nós. Eu creio que se Ele está entre nós e você sabe disso, é muito pouco que você está respondendo a Ele. Você não acha não? Você não acha não? Eu acho que você teria que declarar coisas para Ele, dizer para Ele: obrigado porque o Senhor veio aqui. Senhor, continua entre nós, continua a ministrar a nossa vida, consolar nosso coração. Fala conosco, Jesus. Fala conosco. Sabe, nós não somos uma instituição meramente humana. Nós somos a família dele, que ele constituiu pelo seu sangue. A presença dele aqui tem a ver com isso. Ele veio para passar entre nós e manifestar a sua alegria, a sua expectativa, como eu e você temos que ter quando cantamos Maranata. Vem, declara mesmo, vem, manifesta mesmo tudo que tu és, tudo que o Senhor planejou, tudo que o Senhor tem previsto para nós, todo o teu propósito se cumpre em nós nos nossos dias. Abra teu coração para isso, abra para essa realidade espiritual. Há uma coisa que eu estava sentado e eu tenho dificuldade às vezes de pensar, será que eu devo partilhar isso? Será que eu não devo e tal? Mas há uma coisa que acontece comigo, algumas pessoas têm noção disso, e a Nana também, principalmente. Todos sabem que eu passei por uma cirurgia na segunda-feira, e até antes de começar a celebração, eu estava sentindo dores e muita coceira. Algumas pessoas perceberam isso. A minha vontade era arrancar o olho. Resolveria o meu problema, né, das dores que eu estava sentindo. Mas há uma coisa muito estranha, estranha no bom sentido da palavra, que acontece comigo numa celebração. Eu acho que não tem a ver comigo. Eu vou ser sincero, por favor me perdoe, não tem a ver com você também. Eu creio que a presença dele realmente é cura para a nossa vida, é lenitivo, é alívio, é bálsamo sobre a nossa vida. Eu estou falando isso porque você precisa perceber, sentir isso. Isso é sobrenatural. Isso não é natural, isso não é humano, isto é divino, isto é o céu descendo à terra, né? Eu estou nesse momento sem esse sentimento de dor ou essa sensibilidade nos olhos. Interessante. Eu já tive muitas ocasiões, você não tem noção disto, com muitas dores aqui pregando na comunidade nos anos que nós andamos, problemas sérios de saúde, mas num momento como esse, não. Tudo vai, tudo passa. Depois até pode voltar, mas nesse momento parece-me que a presença é tão
tão sensível, tão dominadora, que não há como você passar por sentimentos assim. A presença dele alivia, a presença dele renova. Eu e você precisamos ter esse sentimento. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Ele nos libertou para uma vida plena nele. E nós vamos passar sim por lutas e dificuldades, covides e doenças e enfermidades. Mas como a Amanda estava falando, há uma esperança eterna para mim e para você. Há uma segurança de que um dia não haverá mais dores, não haverá mais choro, não haverá mais decepções. Nós estaremos plenamente restaurados e restabelecidos nele. Mas enquanto aguardamos, ainda usufruímos de nuances e de respingos da realidade espiritual, da realidade do céu. Não perca esta oportunidade, não seja indiferente a isso, não seja incrédulo. Creia no que Deus está fazendo e na presença dele entre nós. Nós vamos entrar então na série Imersos, mas antes, como sempre, eu quero deixar com você 2 dicas muito legais de livros, que vão falar um pouco sobre tudo que nós vamos ver nessas 4 semanas. Um deles é Batismo e Plenitude do Espírito Santo, O Mover Sobrenatural de Deus, de John Stott. Eu li esse livro há muito tempo, um livro muito interessante. Para aqueles que têm medo da grossura do livro, olha, é fininho, mas é bom pra caramba. Vale a pena você adquirir, você ler, você crescer. John Stott, um homem de Deus, já partiu para o Senhor, mas deixou um legado incrível. E esse é um dos legados preciosos que ele deixou. Um outro livro também de um irmão que já partiu para o Senhor, e é tremendo também o testemunho dele. Ele habitou entre nós, a W. Tozer, um livro incrível também. Ele vai falar sobre o Evangelho de João aqui, falar sobre essa questão de ele habitar em nós. Nós vamos estar tocando um pouco sobre esse assunto. Então quero partilhar com você um pouco sobre esta questão do imersos. Antes disso, eu quero orar com você, no seu lugar mesmo, feche os seus olhos. Vamos continuar conversando com ele. O fechar os olhos não é outra coisa senão não nos distrairmos, concentrarmos nele, para que ele ministre o nosso coração. Então feche os teus olhos, vamos conversar com ele um pouquinho. Paizinho, nós queremos mesmo entender isso, porque nós vemos a Tua Palavra com tantos ensinamentos e doutrinas a respeito do batismo, a respeito da imersão, a respeito dos rios de vida. Nós nos lembramos de Ezequiel 47, toda aquela experiência do profeta sendo levado até a profundidade do rio que sara, do rio que cura, do rio que traz libertação à vida do homem, da mulher, da cidade, do país. Deus, nós queremos isso para a nossa vida, nós não queremos menos do que isso em nós. Então queremos pedir que a Tua Palavra fale ao nosso coração nesta noite, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento com Teu Espírito Santo, e uma palavra rema, uma palavra direta do Teu coração, possa atingir a nossa mente, o nosso coração nesta noite. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero que você venha comigo rapidamente para Romanos 6, de 1 a 6. Eu vou ler 3 textos, depois eu quero conversar um pouco e depois um pouco mais e trazer outros textos para vocês. Mas quando pensamos em imersão, esse texto para mim ele é extremamente profundo e conectado a essa questão da imersão. Às vezes nós passamos por ele sem perceber a profundidade com que o apóstolo Paulo traz à igreja de Roma a compreensão da necessidade dessa imersão em Jesus. Olha o que ele diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado.
Esse é o primeiro texto. O segundo texto também do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E ainda um terceiro texto, Gálatas 3, 27. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Você percebe que há uma palavra aqui comum nos três textos. A palavra é batizados. Batizados. A palavra no grego, ela é baptizados, com um pezinho ali, né, mudo. E ele significa imersão. E aí você vai lembrar da cena que nós temos nos domingos aqui, quando nós temos aquela piscina, aquela caixa d'água, né? Que nós mergulhamos as pessoas. Você pode lembrar de cenas de batismos num rio, numa piscina. E a imagem que esse simbolismo traz é exatamente a imagem que esta palavra quer passar para mim e para você. De sermos imersos, de sermos completamente submergidos pela água. E há um processo no simbolismo do batismo que quer explicar uma realidade espiritual. É uma manifestação visível, você vê, de uma graça que é invisível. Por isso que eu estou falando para você que a questão não está no nível da consciência humana, mas é algo sobrenatural que você precisa crer, é um artigo de fé. Você precisa crer para que esse conceito possa ser absorvido na sua mente. Eu e você precisamos entender que esta palavra batismo ou imersão, ela ressignifica toda a vida de uma pessoa que experimenta Jesus. E é sobre isso que esses textos falam, sobre essa ressignificação. Porque uma pessoa que experimenta não o banho na piscina, mas uma pessoa que experimenta o batismo em Jesus, ela necessariamente é ressignificada na sua compreensão da vida, de quem ela é, por que ela vive, para que ela vive e para onde ela vai. Isso tudo é ressignificado na sua mente, no seu coração, por uma operação espiritual, por uma intervenção do Espírito Santo. Você se lembra que Jesus havia dito isso, prometido aos discípulos, que eles não ficariam só, mas que ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo faria lembrar tudo quanto ele ensinou. E quando ele fala do batismo, ele está ensinando, e agora ele está nos fazendo lembrar o que ele nos ensinou. Como cristãos nesse tempo, eu e você precisamos entender e compreender essa ressignificação. O conceito imediato que se expressa é ser mergulhado em algo. Quando nós olhamos para a figura, quando nós olhamos para o simbolismo, nós vemos a água de uma piscina, um símbolo que aponta para uma realidade. Mas a realidade não é a caixa d'água, a realidade não é a piscina, a realidade não é o rio, a realidade não é a jarra d'água. A realidade é muito maior e muito mais profunda do que essa. O batismo é um símbolo de uma aliança, de um compromisso, muito parecido com a aliança do casamento. Quando me casei, eu troquei uma aliança com a Nana, e na verdade, eu troquei um anel com a Nana. E esse anel me faz lembrar de uma aliança. A aliança não é isto aqui é um anel. A aliança é o que eu assumi com ela. Quando você é mergulhado no batismo, você está trocando um anel com Deus, por uma aliança que agora é estabelecida na sua vida. Você com Deus, Deus com você. Uma aliança eterna que é instalada entre você, estabelecida entre você e Ele. Com a aliança do casamento, como na aliança do casamento, o batismo é um símbolo que testemunha a aliança que uma pessoa tem feito em seu coração, em sua vida com Jesus. O batismo é apenas um simbolismo, é apenas uma referência para a qual eu olho e me faço lembrar. Há uma aliança entre a minha vida e a vida de Jesus.
O simbolismo evidencia que a pessoa mergulhada na água será tomada completamente pela água, ao redor dela, em cima, embaixo, por dentro, na realidade, em Jesus, no reino de Deus. Aí você vai se lembrar da cena lá de Ezequiel 47, quando o profeta chega no lugar que ele não consegue mais tocar os pés no fundo das águas. Então ele nada. Ele perde totalmente o controle. A água agora controla ele. É sobre isso que Deus está falando comigo e com você. Você precisa definitivamente largar o controle da sua vida nas mãos de Jesus. É Jesus por cima, é Jesus embaixo, é Jesus do lado, é Jesus dentro, é Jesus fora. Em tudo e para tudo, Jesus. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E isso tem a ver não só com a questão do H2O ao seu redor, mas tem a ver com o Espírito Santo habitando em você e ele assumindo o domínio. Nós estávamos cantando aqui sobre o domínio dele vir, sobre a direção dele vir sobre a nossa vida. É sobre isso que esse texto está falando. A vida, sua vida, precisa ser dominada pelo Senhor. Você está no reino dele, ele é o Senhor, ele é o Rei. Você não tem vontades que possam ser expressadas no sentido de impor sobre ele, você não tem direitos, você agora está dominado pelo Rei. E o Rei tem propósitos tremendos e maravilhosos a teu respeito, coisas que a tua vontade, o teu querer e as experiências passadas não podem trazer para você. Só Ele pode trazer. Mas nós só vamos viver esta experiência no momento em que de fato e de verdade mergulhamos em Jesus. Antes disso, nós não passamos de religiosos, nós não passamos de pessoas formais, que se aderiram a uma doutrina ou uma religião. Mas Jesus quer nos levar para um lugar muito mais profundo, muito mais significativo. Então o batismo nesse sentido, ele é uma pública profissão de fé, a externalização de um compromisso e uma transformação ocorrida interiormente. Quando eu olho para uma pessoa sendo batizada, eu creio no que Deus está fazendo ou fez na vida dela. Porém, uma das coisas que eu e você precisamos compreender, que a experiência que essa pessoa teve com Deus não é naquela hora. Aquilo ali é apenas a externalização do que já aconteceu. A pessoa já teve uma experiência com Deus, agora ela está publicando isso para todo mundo saber. Eu mergulhei em Jesus. E Jesus mergulhou em mim. Já não sou mais eu. É Jesus na minha vida, Ele tem o controle, Ele é o Senhor da minha história. Isso nos faz lembrar que a vida cristã precisa estar sobre essa égide, sobre esse controle do mergulho em Jesus. E é interessante que uma das frases que define o Novo Testamento é justamente esta frase, ou estas duas palavras, em Jesus. Em Jesus. A vida que eu e você almejamos, a salvação que Amanda falou, o céu que nós aguardamos, a libertação do pecado que nós desejamos, a purificação, a salvação, ela só acontece. Não há outro lugar para isso. Em Jesus. Em Jesus. Você pode repetir isso comigo? Em Jesus. Só em Jesus. Isso pode acontecer. Não há outro lugar. Então, quais seriam, olhando para estes textos que nós olhamos aqui, quais seriam as implicações desta imersão? O que ela provoca imediatamente na minha vida, na sua vida? Sobre isso nós vamos estar falando todo esse mês, mas há algumas implicações que esse batismo, essa imersão, essa submersão provoca em mim. Que revoluções espirituais ocorrem em nós no momento em que somos imersos em Jesus? Olhando para o próprio simbolismo do batismo, a primeira coisa que eu e você podemos nos lembrar, e aí eu quero que você se lembre comigo, do que é natural num batismo. Então, a pessoa que está ministrando toma a pessoa que vai ser batizada, eles estão nas águas, e ele submerge a pessoa. O que Deus em Cristo, no Espírito Santo, está querendo lembrar para mim e para você? Que nós morremos
com Jesus. Você pode repetir isso comigo? Morremos com Jesus. Não existe vida cristã sem morte para a velha natureza. Não existe. Ah, mas eu sou cristão. Você pode ser o que você quiser. Mas vida em Jesus sem morte não existe. Não existe. Isto precisa ser muito compreendido. Olha o que diz Romanos 6,3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados, imergidos, mergulhados na sua morte? A obra da cruz é referência para mim e para você. O que ele fez na cruz me faz lembrar que os meus pecados foram perdoados pela obra dele na cruz do Calvário. Ele estava no meu lugar, ele morreu por mim, eu morro com ele. E isso é tremendo, porque eu não preciso morrer a morte dele, ele morre a minha morte. Que coisa incrível! Ele morre a minha morte. Então, eu tinha uma vida, uma natureza separada de Deus por causa do pecado. E isso é para todos nós, sem exceção. E o apóstolo Paulo mostra isso de forma muito enfática. Por nossos esforços, nós não poderíamos jamais nos aproximarmos de Deus. Romanos 3,10 vai falar sobre isso. Não há quem busque a Deus, todos se desviaram. Não há. E lá em Romanos 3,23, o apóstolo Paulo fala esse texto que tanto conhecemos. Sim, todos pecaram, todos fracassaram. E não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. Estão separados de Deus por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas eu não precisei morrer essa morte, porque ele morreu por mim. Mas eu preciso morrer para mim mesmo, para que então eu possa, numa segunda etapa do que nós vamos falar aqui, viver para ele. Então não havia o que o homem pudesse fazer. Então Deus, em seu eterno amor, bondade, elabora o plano perfeito da salvação. Seu Filho unigênito, Deus eterno, santo, se torna gente como eu e você e se entrega pelos nossos pecados. Santo, ele se encarna, assume a forma de homem, vive entre nós, sem pecados, é acusado, julgado, culpado e morre a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. No batismo, esta morte é assumida pelo batizado. Então, no simbolismo, na figura, eu e você precisamos compreender. Nós estamos dizendo para as pessoas: olha, eu recebi Jesus como meu Salvador, por isso eu estou sendo batizado. Então você está dizendo para todo mundo, quando você desce as águas, que você morreu para a vida que você tinha. Você morreu para a vida que você tinha. Você era uma pessoa que tinha problemas na área sexual, você era uma pessoa que tinha problemas na área financeira, problemas de relacionamentos. Tudo isso em Jesus, agora profetiza aqui comigo no sentido de fé mesmo. Morreu ali. Morreu ali. Pastor, mas algumas coisas ainda não consegui abandonar. Ele começou a boa obra e ele vai completar, mas você precisa fazer a sua parte. Primeiro, crer no que ele fez. Nós vamos continuar falando sobre isso e nós vamos ver mais coisas que ele fez e que eu e você precisamos necessariamente nos apropriar. Por isso que eu tenho dito para você que para cristão não vale o complexo de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Isso serve para Gabriela do Jorge Amado, mas não serve para mim e para você. Para cristãos, filhos de Deus, não. Eu nasci assim, não vou ser sempre assim, porque Jesus me transformou. Ele me mudou, Ele me salvou, Ele me perdoou. Eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Eu morri para esta vida. Então isso significa mudança completa de direção. Conversão. Eu estou para um outro caminho, eu não sigo mais esse caminho. Eu me converti. Mudou a direção. Agora eu viro 360 em direção ao que Deus tem proposto para mim. Então nós morremos para a velha natureza, mudança do domínio.
Antes eu tinha vontades, desejos, eu queria isso, aquilo, outro, e até queria, na coisa da religiosidade, dizer para Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Com Deus, agora na nova vida, eu estou morto para a velha natureza, isso não serve mais, não se aplica mais. Porque agora eu estou sob o domínio dele, ele é o meu rei, e eu sou o vassalo dele. Para nós, às vezes, dentro do nosso contexto, é difícil entender isso. Aí eu até quero dar uma dica de um livro que eu acho tremendo. Estava conversando isso com o Eliel agora há pouco, que é o livro O Reino de Deus, de Miles Monroe. Nós temos aí, que livro! Ele vai explicar para você o que é isso, porque nós brasileiros, não, porque a democracia e no reino de Deus não tem democracia, tem teocracia. Ele é o Senhor, eu obedeço, se eu quiser ser bem sucedido na minha vida, porque Ele só quer bênção para mim. Tendo a vida fora dele, eu estou sujeito ao fracasso, sujeito às provações do mundo, a todas as situações que as pessoas sem Jesus estão. Mas quando eu estou nele, eu tenho uma vida plena, eterna e abundante nele. Mas só Ele pode prover isso para mim, porque o meu pecado não me permite entender e compreender a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Aí o pecado que habita em mim fica lutando comigo, tentando me convencer de que aquela minha vontade é boa, porque é só um momento, é tão bacana, é tão legal, eu quero. Mas isso não é de Deus, não é o melhor para mim, não é a vontade de Deus para mim. E eu preciso compreender isso, eu preciso me submeter ao domínio de Deus, que muda a minha vontade e, inevitavelmente, ouça isto, muda o meu comportamento, altera o meu comportamento. Essa coisa de cristão que se converte a Jesus, mas continua vivendo as mesmas práticas, é bom fazer uma avaliação nisso aí, porque quem nasce de novo vai necessariamente mudar. Talvez hajam áreas para serem corrigidas, sempre vai haver. Mas você vai de glória em glória, como diz o texto do apóstolo Paulo, se mirando na imagem dele e se tornando semelhante a ele. Cada dia mais brilhando, né? Você vai se aproximando da imagem dele. A vida do batizando, então, não poderá mais ser a mesma, ele foi batizado na morte. Então, uma implicação é que nós morremos com Cristo, mas a outra implicação é que nós não ficamos mortos. Nós ressuscitamos. Ei, repita comigo, ressuscitamos com Cristo. Nós ressuscitamos com Jesus, nós não ficamos na morte. Olha o que diz 6:4-6 de Romanos, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então, se morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. E é interessante que quem está falando isso é o apóstolo Paulo. E eu e você podemos nos lembrar da cena de Paulo indo com Barnabé ser apresentado aos apóstolos. Todo mundo estava com medo do homem que havia perseguido os cristãos. Será que ele mudou mesmo? Será que há transformação na vida dele? E o texto de Atos vai mostrar a forma como os apóstolos, especialmente Pedro, reconhecem. Tiago reconhece que havia mudança na vida do perseguidor dos cristãos. Ele não era mais um perseguidor. Deus fez dele um homem diferente. E isso precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Então ele não só morreu com Jesus, Paulo, mas ele é ressuscitado para uma nova vida. Aí você lembra de novo do simbolismo, né? O pastor, o ministro, a pessoa que está ministrando sobre você o batismo, deita você, você morreu. A pessoa levanta você, você ressuscitou. Isso tudo é figura. Tudo é figura de uma realidade espiritual real. É uma figura, mas você precisa compreender e aplicar na sua vida real. Você morreu e agora ressuscitou. Isso tem implicações muito profundas na nossa vida. O que o Senhor fizera já era grande demais, mas não parou aí. A obra é completa. Jesus morreu, mas não permaneceu na morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, rompeu a morte. E o homem, o que acontece comigo e com você?
qual que é a operação de Jesus, qual é a implicação do que ele fez na cruz, a mim e a você. Qual a implicação que se tem? Eu diria que há dois tempos e duas realidades que eu e você precisamos compreender. O primeiro tempo, que a primeira realidade tem a ver com, olhando para esse simbolismo, reflete a realidade espiritual imediata. Fomos ressuscitados com ele para uma nova vida. Todos aqueles que conosco passam por essa experiência, eles voltam das águas, que é o reflexo daquilo que já aconteceu com eles anteriormente, lembra do que nós falamos? Voltam como uma nova pessoa, para viver uma nova vida. Eu e você precisamos lembrar, a velha natureza morreu, ela está morta, mas nasceu uma nova criatura, conforme diz a palavra de Deus, uma nova pessoa. E essa nova pessoa vai viver a vida que Deus tem para ela. Então há essa primeira realidade, esse primeiro tempo. O segundo tempo, então, e a segunda realidade é que seremos também fisicamente ressuscitados com ele para a vida eterna. Então a morte já não nos separa mesmo de Deus. Agora falando da coisa física, não só espiritual. Ora, se já morremos, Romanos 6:8, com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Então fomos ressuscitados, e aí eu queria que você prestasse muito atenção nisto. Se fomos ressuscitados para vivermos uma nova vida, preste atenção. Deus não vai aguardar a sua morte ou a sua idade avançada para que você tenha tempo, dedicação e prioridade para Ele. Se você nasceu hoje para Jesus, Jesus não quer o resto da sua vida, Ele quer a sua vida. Ele não quer a sua morte, Ele quer a sua vida. Ele não chamou você para morrer, Ele chamou você para viver. Por isso Jesus morreu na cruz, para que você tenha vida em Jesus. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu vejo muitos cristãos, parece que estão oferecendo a Deus a morte, não a vida. Ah, pastor, quando eu me aposentar. Ah, pastor, quando isso, aquilo, outro, quando eu tiver tempo. Ei, você não entregou sua vida a Jesus? Não vem com essa conversa de você não tem tempo. Todo mundo aqui não tem tempo também, gente. Ou você acha que todo mundo aqui, né, vive tocando flauta durante o dia, né, e tocando harpas, né, e nós subimos em nuvens e tal. Não, todo mundo trabalha, todo mundo tem esforço, suor, todo mundo aqui tem necessidades, todo mundo está, muitas vezes, muitos de nós estão trabalhando para ganhar o pão mesmo, para servir a sua casa, para prover para a sua casa, mas enquanto isso, e é exatamente o que a palavra de Deus disse para mim e para você, enquanto isso, nós proclamamos o Evangelho, nós vivemos Jesus, nós anunciamos o reino e nós aguardamos o reino, na mesma dimensão e na mesma pegada. Eu não preciso deixar de fazer o que eu estou fazendo para servir a Jesus, eu preciso fazer o que eu estou fazendo servindo a Jesus. Senão Paulo não diria isso para mim e para você: tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei como para o Senhor. Tudo que você fizer é para Ele. Então Deus não quer que você ofereça o seu resto de vida ou a sua morte, Ele quer a sua vida. Então, a primeira implicação, morremos para Cristo. A segunda implicação, ressuscitamos com Jesus. Se ressuscitamos com Jesus, há um padrão de vida que precisa ser vivida. Nós vamos viver essa vida com Jesus. E eu diria que o primeiro padrão que eu e você precisamos compreender, que é uma vida purificada. Você pode repetir isso comigo? Purificada. Deus quer levar, Deus separa você, você foi separado, eu fui separado, e esse termo, no contexto bíblico, significa santificação. Nós estamos separados para Deus. Nós não estamos separados para os nossos membros, como Paulo diz, para serem usados em coisas que não procedem de Deus. Nós somos separados para glorificar a Deus com o nosso corpo, com a nossa mente, com os membros do nosso corpo, com o nosso trabalho, com a nossa família, com o que somos para Ele. Porque tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, nós temos que fazer como para Ele. Portanto, esta é uma das implicações. Você morreu, mas você
foi ressuscitado por Ele para viver. Não é para se acomodar na vida como se fosse um morto-vivo esperando a morte chegar. E aí você diz, agora eu vou servir o Senhor. Não, você começa a servir já. E essa é a diferença entre a religião e o novo nascimento. Quem nasceu de novo, nasceu. Pronto. Já está servindo a Jesus. Não precisa instruir para servir, já está servindo. Ele imediatamente se lança nos braços de Jesus. E aí eu me lembro do texto de Hebreus 10, 22, que fala sobre isso. No sentido de nos aproximarmos do Senhor, de termos comunhão com Ele, o texto diz, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ele usa a figura do Antigo Testamento para mostrar uma realidade espiritual da nova aliança em Jesus. Agora, a água aqui está falando da purificação, da vida santa, da retidão, da verdade, da honestidade e tudo mais. Eu me lembro que até um tempo atrás algumas pessoas, até dentro da igreja, diziam, não pastor, tem tudo a ver com vida santa e tal, mas nós parece que barateávamos o custo da questão da honestidade, mas a honestidade tem a ver com santidade, tem a ver com pureza, tem a ver com retidão. Tudo isso está no pacote. E e você, como Jesus, precisamos viver honestidade, retidão, pureza, tudo que Ele viveu. Aqui. Mas o país, não interessa o país. Como o Juninho estava profetizando aquilo que nós já temos profetizado aqui, queridos, e eu estou nessa toada, tenho compartilhado isso com muitos amigos pastores meus, pastores queridos nossos, que eu creio firmemente. Eu estou vendo o Brasil e o mundo ir ladeira abaixo, a coisa cada vez fica pior, mas eu creio mesmo que nós somos o sal para essa terra, nós somos a luz para essa terra, e em nome de Jesus, como igreja, nós vamos nos levantar, pessoas que morreram, mas que ressuscitaram, que têm sido purificadas por Jesus, e que se tornarão manifestação do reino de Deus por onde forem. Manifestando santidade, retidão, honestidade, pureza, que vai atrair os perdidos, de tal forma que tudo isso que eu e você estamos vendo, eu estou falando profeticamente para você agora, isso vai se reverter. Pastor, mas não há dispositivos políticos, financeiros, econômicos, sociais para que isso aconteça. Realmente não há. Mas há um dispositivo espiritual que nenhum homem pode deter. Se ele agir, quem é que vai impedir? Quem é que vai impedir? Não nasceu nem vai nascer. Ele vai reverter isso e nós seremos os instrumentos dele para isso. Então tome posse disso, aproprie-se disso, mas venha para esta purificação, para esta vida de santidade. A obra de Jesus na cruz abre uma porta para a possibilidade real da pureza, da santidade na nossa vida. A vida do cristão é uma nova vida. E aí eu quero recordar o que eu já falei aqui com você de 1 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, não vai ser nova criatura, não vai remediar as coisas, não. Ele é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Pastor, mas aquilo não interessa. Pela fé eu estou vendo o que Deus vê. Eu nunca me esqueço da minha professora de escola dominical, do Ministério Infantil, a professora Zilá, Dona Zilá. Ela me ensinou isso, eu nunca me esqueci. Ela dizia, Evaldo, quando Deus olha para você, aleluia, Ele não vê você. Oh, glória a Deus. Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Uma família de filhos semelhantes. Percebe? Lembra? Que coisa tremenda. Que olhar é esse? Que olhar é esse? A cruz se interpõe entre eu e Ele, entre você e Ele. E quando Ele olha para nós, Ele nos vê através da cruz. Ele nos vê através do sangue. Ele nos vê através do Filho. E Ele já contempla a obra completa, a obra refeita. Isso eu e você no tempo e no espaço estamos sendo tratados, estamos sendo santificados por Ele. Mas Ele já vê a obra pronta, a obra terminada, a obra concluída.
Por isso que eu e você precisamos caminhar em fé, precisamos andar no sobrenatural, no que Deus tem para nós. Eu creio que esse é o aspecto do batismo que mais depende de nós. Nós devemos assumir a nova vida. Você morreu, você ressuscitou. Agora você precisa buscar a santidade na sua vida. O texto da carta aos Hebreus diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, Ele nos separou, mas eu preciso me esforçar em mim mesmo, no meu coração, na minha alma, nos meus desejos de buscar o Senhor. O coração do Evaldo sempre quer lutar contra isso, a minha velha natureza quer me roubar esse direito, esse privilégio, esta honra, esse presente, mas eu preciso, como Davi, dizer para a minha alma: aquieta minha alma. Saiba que o Senhor é Deus, entenda que o Senhor é Deus definitivamente. Eu preciso fazer morrer a minha velha natureza, e isso precisa ser uma obra constante na nossa vida. Este talvez seja o aspecto mais exteriorizado e evidenciado de todos nós. É aqui que as pessoas no mundo olham para nós e enxergam ou não a vida de Jesus. Quando você é uma pessoa que morreu, ressuscitou e vive uma vida de santidade, as pessoas olham para você e encontram referência, encontram sinalização. Você é uma seta apontando para Deus. Eu olho para Paulo e para o testemunho que o texto mostra, e eu fico pensando que Paulo era uma seta. Todo mundo olhava para ele e dizia: meu, o cara está apontando para Deus o tempo todo. Você olha para ele e você vê o Senhor. E sabe, eu e você precisávamos desejar isso. Nós precisávamos ser cristãos setas. As pessoas olham para nós e veem Jesus, aponta sempre para Jesus, sempre para Ele, sempre na direção dEle, na consciência de que nós precisamos estar vivenciando Ele. E é aqui então que o nosso testemunho se concretiza, como eu disse, ou não. Uma vida de santidade que evidencia Jesus. Mas então quais são as implicações? Nós morremos para Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, nós somos purificados, nós somos plenos de Deus. Como assim, pastor? Nós vimos ali falando sobre o batismo de fogo, o batismo do poder, o batismo do Espírito Santo. Em Atos 1:8, e eu quero olhar para a perspectiva desse texto, não pensando necessariamente ou unicamente no que nós pensamos quanto a esse texto, pensamos sempre na questão do batismo no Espírito Santo, poder e tal, mas pensem: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É verdade que nós receberemos poder, mas por que nós receberemos poder? Ele havia dito aos discípulos que eles não ficariam sós. Ele não deixaria eles órfãos. Ele viria para eles. Ei, o que você recebe quando Deus operacionaliza o batismo em você do Espírito Santo, não é simplesmente um raio que desce sobre você. Ai, poder, agora eu tenho dom, eu vou falar em línguas estranhas, eu vou dançar, eu vou sei lá o quê, né? É um negócio que você está sentindo. Você acha que é só isso? Você lembra do que ele falou? Eu não vou deixar você sozinho. Se ele não vai deixar sozinho, então o que está acontecendo? Está acontecendo o que ele prometeu. Vocês vão receber poder, sim, vão receber, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você lembra? Nós cantamos muitas vezes, nós somos casa, morada de Deus. E como Deus habita em mim e em você? Através do Espírito Santo. Pastor, mas eu sou assim, eu sou recém-convertido, ou eu sou uma pessoa que tem me convertido. Pastor, eu tenho tantas coisas para serem resolvidas na minha vida. Escute o que eu vou dizer para você.
O apóstolo Paulo fala em Efésios que o selo, a garantia da sua salvação é justamente o Espírito Santo habitando em você. Não é poder não, cara. Poder tem porque ele habita em você. Mas o negócio não é o poder, o negócio é a presença dele. A presença dele é poder. E ele habita em você, você é morada, você é casa de Deus. E isso eu e você precisamos compreender. Isso nos habilita não só a morrermos, ressuscitarmos e sermos purificados por Ele, mas nós vamos viver no poder, na direção, na unção da presença que está sobre nós. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós. O Senhor Jesus vai dizer isso, lá em João 14, 16 a 17, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Pois é, pastor, porque eu não vejo, eu não conheço. O mundo não conhece nem o vê. Nós nos apropriamos pela fé da verdade da palavra de Deus, que diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. No dia em que você entregou a sua vida a Jesus, que você reconheceu seus pecados, você reconheceu que aqueles pecados foram pagos na cruz do Calvário, que Jesus veio substituir você, para que você tivesse uma nova vida, fosse reconciliado com o Pai e pudesse agora ter um relacionamento com Deus. Reatou a amizade perdida, o relacionamento perdido. Quando isto acontece, você se torna casa de Deus. Por isso que Paulo diz que nós temos que cuidar muito com o que nós fazemos com o nosso corpo, porque ele é casa, ele é santuário de Deus. Uau! Santuário de Deus, templo de Deus, habitação de Deus. Então, eu vou deduzindo rapidamente aqui algumas coisas que são importantes de eu lembrar, são algumas coisas que eu e você podemos lembrar assim. E olha, são tão tremendas, e tem coisas ainda mais tremendas, mas com a presença do Espírito Santo vem o fruto do Espírito Santo. Você se lembra? Amor, alegria, paz, longanimidade. Você se lembra, já ouviu falar sobre isso? O fruto do Espírito é a expressão do caráter de alguém. De mim? Não. Do Raul? Não. Do Gede? Também não. Da Nana? Não. Do Marco André, da Juliana? Não. Da Adriana? Não. Quem é a expressão exata do fruto do Espírito? Quem tem todos esses frutos? Quem viveu todos esses frutos? Quem? Jesus. Cara, o que o senhor está dizendo, pastor? Que Deus derramou o Espírito Santo sobre mim e Ele quer lançar sobre mim o fruto que é o caráter, a expressão de quem Jesus é. Exatamente isso. Ele não quer fazer uma família de filhos semelhantes ao seu? É óbvio. Para isso ele precisa instrumentalizar, ele precisa aparamentar, ele precisa trazer os recursos necessários para que eu possa me parecer com Jesus. Ele então nos habilita com o fruto do Espírito Santo. Ele nos habilita com dons do Espírito Santo, que são tremendos e maravilhosos. Ele habilita cada um de nós. Por isso eu e você não podemos dizer, não tenho nenhum dom na minha vida. Tem sim, Ele derramou sobre você. O Espírito Santo habita em você e trouxe isso. A instrumentalização do cristão para o serviço de Deus, não só o fruto, o dom, mas a habilitação mesmo. Ele vai nos condicionar para o serviço de Deus, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, aonde você estiver, você é um embaixador, uma embaixatriz do reino de Deus. Você chegou ali, o ambiente mudou. Você não percebeu isso? Eu daria glórias a Deus, eu pularia. Meu Pai do céu, olha só o que o pastor está dizendo. Ninguém glorifica a Deus aí, não? Escuta, você chegou num ambiente, tudo mudou. Por que mudou? Porque você chegou? Se você chegou, chegou alguém mais. Quem chegou? O Espírito Santo habita em você, chegou, a ambiência mudou, a atmosfera mudou. Ele está presente, tudo mudou. O que nós falamos aqui da celebração.
Isso altera tudo, querido, querida, altera tudo. Pastor, mas isso pode acontecer na minha escola? Deve acontecer na sua escola, deve acontecer na sua faculdade, tem que acontecer onde você trabalha, porque Ele vai lá com você. Ou você acha que você chega lá no seu trabalho, Jesus, agora eu vou entrar no trabalho, fica aqui, depois eu pego o Senhor de volta. Não existe isso. Portanto, essa plenitude precisa ser realizada na sua vida todos os dias. Consciência disso, submissão, sujeição, para que isso aconteça na sua vida. Então, ele traz a necessária provisão para vivermos essa vida cristã que ele tem proposta para nós. Assim, queridos, essas 4 nuances do batismo, da imersão, a morte, a ressurreição, a purificação, a plenitude, são uma exemplificação do que ocorre na vida do cristão. É um exemplo. É o que acontece. É para que eu e você nos atinemos espiritualmente, estejamos conscientes. Você não pode querer menos do que isso na sua vida. Está entendendo o que eu estou falando? Você não pode querer menos do que isso na sua vida. Você tem que estar lutando com Deus. Você vai para o lugar secreto. Senhor, eu não tenho sentido essa plenitude, por favor, Senhor, eu preciso de mais purificação. Espírito Santo, fala para mim onde é que eu tenho que mudar, o que tem que acontecer. Espírito Santo, eu não te ouvi, eu não dei atenção à palavra que o Senhor me trouxe, uma correção que o Senhor me trouxe. Por favor, Espírito Santo, ministra a minha vida, porque eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Essa deve ser a sua luta diária, para ter a plenitude de Deus em você e caminhar nessa plenitude, a fim de que você seja esse embaixador, essa embaixatriz de Jesus. Então isso pode e é melhor que aconteça na sua vida de forma até simultânea, mas nós sabemos que nem sempre é assim, né? É a mesma coisa da questão do batismo no Espírito Santo. Aí a gente tem recomendado até as pessoas, olha, quando você vai batizar uma pessoa, você fala sobre arrependimento, sobre a nova vida, mas não esquece de falar sobre o batismo no Espírito Santo. Você lembra de Paulo em relação à igreja de Éfeso? Vocês já ouviram falar sobre o Espírito Santo? Não ouvimos falar sobre isso. Vocês não foram batizados? Não, nós fomos batizados nas águas por causa do arrependimento, conforme João Batista e tal. E Pedro falou para nós fomos batizados. Não conhecemos, não ouvimos falar sobre isso. Então Paulo fala para eles, e o texto diz que imediatamente eles foram batizados no Espírito. Isso só serve para os Efésios? A palavra de Deus é viva e eficaz. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então eu e você precisamos nos apropriar de tudo o que Ele tem para nós. O que não invalida, então, no caso, se você... Eu quero pensar assim, isso pode e é o melhor que aconteça, mas nós sabemos que nem sempre é assim. Mas não sendo assim, não invalida a obra de Deus, mas atrasa com certeza e minimiza enquanto não completado. Enquanto você se acomoda numa situação sem buscar o que Deus tem para você, você atrasa a obra de Deus na sua vida. Você deixa de usufruir benefícios que Deus tem para você. Então, é preciso entender e compreender por fim que não é uma obra restrita a alguns. É para todo cristão. Não é para o pastor, para o apacentador, para o missionário, para o bispo, não, é para todos, não há restrição. E se isso não tem acontecido com uma pessoa, se você está aqui dentro, você diz, pastor, não tem acontecido comigo, eu vou ser duro com você, para que você entenda, pode ser ignorância, que você não justifica mais, porque eu estou falando para você isso agora, então a ignorância não justifica, pode ser resistência, eu sei, vou esperar, tal, meu pai não quer, minha mãe não quer, sei, meu marido, minha mulher, resistência. Incredulidade, eu não sei se é bem assim. Ou desobediência. Deus quer, mas eu não quero, não concordo com Ele. Desobediência. Assim, e eu quero concluir com isto, agora trazendo para um assunto totalmente aplicável a isso, mas que não tem a ver com o que nós falamos até aqui, mas que precisa de uma compreensão muito clara para mim e para você, especialmente no nosso contexto. Batizar-se, descer as águas, presta atenção no que eu vou dizer para você. Não é uma questão cultural, familiar, não é. Não é uma questão de sentimento.
Eu sinto que devo, eu não sinto que é a hora. Não é. Ou de religião. Não é. Eu quero citar alguns textos para você. Atos 2,41 diz: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. Atos 2,38, que antecede, Pedro responde a ele: o que nós vamos fazer diante de tudo isso que ouvimos? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. É interessante, você vai falar, isso é um simbolismo, pastor. Mas a Bíblia usa isto, e a palavra de Deus usa isso, como um ato de obediência e fé. Obediência e fé. Eu não entendo, não interessa. Mas eu não concordo, não interessa. Minha família não quer, não interessa. Mas não é culturalmente relevante, não interessa. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que nós devemos nos batizar. E eu quero concluir com uma afirmação do apóstolo Paulo muito interessante em Atos 22:16, quando ele está para ser preso, e ele faz uma narrativa do que aconteceu com ele, como ele se converteu, como foi a vida dele. E lá no versículo 16 ele diz o seguinte: e agora, Ananias está dizendo para ele está narrando, né? O que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados invocando o nome dele. O que eu estou dizendo para você é que toda esse conceito da imersão vai ter uma manifestação visível. E não adianta você querer esperar a manifestação invisível se você não obedece nem a visível. A visível, como eu disse para você, é uma pública profissão de fé. Eu digo para todo mundo, Jesus é o meu Senhor. Então tudo que Ele tem para mim, Ele derrama sobre mim. Percebe isso? Esta é a situação daqueles que não se batizaram, devem se batizar. E aos que vivem esta experiência, que são batizados, Mateus 28:19. E eu quero concluir com isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Só isso, pastor? O texto não para aqui. Batizando-os, imergindo eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você batiza para a pessoa compreender que a vida dela precisa ser mergulhada em Deus, sempre. 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 Essa deve ser a busca constante. Por que eu incentivo você a estar fazendo o plano de leitura? Para você mergulhar. Por que eu incentivo você a fazer o lugar secreto, a ter o momento de intimidade com Deus? Para você mergulhar. Por que eu incentivo você a ser discipulado? Para você mergulhar. Por que eu incentivo você a discipular? Para você mergulhar. Por que eu incentivo você a participar do GP? Para você mergulhar. Por que eu incentivo você a participar da celebração? Para você mergulhar. Por que eu incentivo você a proclamar Jesus no seu trabalho onde você está? Para você mergulhar. Já não sou mais eu. É Ele que vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Talvez entre nós e ouvindo esta palavra, hajam pessoas que ouvindo isso digam: pastor, eu preciso mergulhar. E eu quero mergulhar. Se você se sente à vontade, eu vejo muitas pessoas se levantando, eu creio que já é uma atitude: pastor, eu quero mergulhar. Então, é isso. Se você sente esse desejo, coloque-se em pé e diga: Senhor, o Senhor tem me dado muito, mas eu preciso descer mais. Eu quero que as águas, Senhor, desse rio possam me cobrir. Como foi com o profeta, eu não quero mais sentir o chão. Eu não quero tocar mais o fundo, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios de águas vivas. Eu quero nadar na Tua presença. Que a minha vida toda, o meu DNA, Senhor, as minhas células se identifiquem com o Senhor. Sejam completamente Jesus. Jesus, Jesus. Pai, nós clamamos, Senhor, que o Senhor opere algo transformador e sobrenatural em nós e através de nós nesta noite, Senhor. Sobre os irmãos e as irmãs, sobre aqueles que nos assistem.
Deus, que nós possamos ter a experiência real de um mergulho, Senhor, de uma imersão na vida do Senhor. Deus, nós queremos ser confundidos nas ruas com pessoas parecidas com o Senhor, homens e mulheres diferentes debaixo do sol, gente tomada da plenitude da Tua presença, direcionados, tomados, completamente dominados pela Tua presença e pelo Teu reino. Vem sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor. Opera isso em nós, traz isso à realidade. Pai, nós cremos mesmo que o Senhor está para realizar algo incrível, Senhor, algo que nós não podemos nem imaginar. Os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram. Nós queremos ver isso acontecer, Senhor, em Joinville. Nós queremos ver isso acontecer no Brasil para a Tua glória. Então, Deus, toma o Teu governo sobre nós. Aumenta o Teu governo sobre cada um de nós, Senhor. Aumenta o Teu governo sobre a Siloé. Aumenta o Teu governo sobre as igrejas da nossa cidade. Aumenta e estabelece o Teu governo na cidade, no norte de Santa Catarina, no Brasil, no mundo, Senhor, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tu és o fogo que habita em mim. Tu és o vento que sopra hoje aqui. Tu és o Deus que não mudará. Você já fez, você fará. Eu provei e vi o quão bom Tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo. O fogo que habita em mim. Tu és o vento que sopra hoje aqui. Tu és o Deus que não mudará. Você já fez, você fará.